Fernanda, como é que foi essa tua experiência de entrada no mercado de trabalho até chegar à Afrobusiness? Conta um pouco pra gente. Bom, eu sou turismóloga por formação, então, e muito influenciada pelo meu pai, né? Então, na casa das 7 mulheres, todas elas trabalhavam na área de saúde, todas. E só todas, exceto uma que era da área de educação, mas todas as outras na área da saúde. Então, quando começou aquele processo de, né, o que você vai ser quando crescer, automaticamente, vai dar uma olhadinha na área da saúde. Eu não. A minha escolha profissional ela veio totalmente do lúdico também, por influência do meu pai. Meu pai trabalhou por muitos anos em aeroportos, né, na administração de aeroportos, na Infraero, e ele levava a gente nos finais de semana para ver pousos e decolagens. E eu sempre fui encantada pelo universo da aviação. E quando chegou na hora de escolher a profissão, não teve outra opção, sabe? Era o que eu queria. Então, eu comecei a minha carreira na área da aviação, trabalhando como executiva. Né? Então, passei pela área comercial, área de e-commerce, até ir para a área de comunicação. E daí acho que vai muito ao encontro do que a gente acabou de falar, esse processo de a pessoa querer entregar o triplo. E isso é algo que faz muito parte do cotidiano das pessoas pretas aqui no país. Uhum. Eu me lembro de pequenininha ouvir exatamente a mesma frase da minha mãe, sabe? Então, você tem que tirar as melhores notas. Então, eu sempre estudei em escola particular. Porque como eu nasci já num contexto onde os meus pais eles já podiam investir em educação, eu tinha que ser a melhor da sala, e daí a gente já vai trazendo isso no decorrer da vida. Uhum. Então, eu como profissional no mercado corporativo, à medida que eu ia ascendendo, eu entendia que eu precisava entregar o triplo. Uhum. E daí eu me deparei ali no finalzinho da minha carreira do corporativo, tendo uma crise de ansiedade e burnout, porque eu fazia jornada de trabalho exaustivas. Então, eu trabalhava de 14 a 16 horas por dia. Pode abrir qual que é a empresa que você trabalhava? A última que eu trabalhei era uma companhia aérea. A gente, desculpa até, eu ri quando você falou de que teve um burnout. Mas para quem se você chegou hoje e está assistindo o programa, não entenda isso como algo ruim ou algo como uma tirada de sarro, porque nós somos filhos do burnout, a gente fala aqui. Sim. O Mário também passou por algo assim, eu também na minha última o cargo na Uber, passei por momentos também turbulentos, até que eu saí, fiquei num sabático e encontrei o flow. Então, assim, é interessante ver que, de um lado, eu sempre fico medindo as coisas, né? Os movimentos que a sociedade tem. De um lado, existe uma guerra, né, de ser o melhor, ser mais produtivo, ir para frente, etc. E isso, em geral, independe de cor. É muito uma questão familiar. Você pode pegar asiáticos assim, brancos assim, pretos assim. Todo mundo tem estilos de família. Mas aí você chega num ponto em que você, ainda mais se você está trabalhando e você quer provar as coisas, se destrói, se desgasta num ponto e fala assim, nossa, quebrei o brinquedo. E aí você começa a repensar todas as coisas da vida, né? Sim. Como que foi para você essa saída, né? Porque, assim, obviamente você passou por esse processo. Sim. E estando na posição que você está hoje, tenho certeza que você já se sente curada, já se sente produtiva novamente. Como que foi você esse pensamento durante essa crise que você teve? Foi literalmente um soco no estômago, né? Então, eu tive uma crise de ansiedade num domingo. Acho que tem um dado que fala, né, sobre o domingo ser o dia D, né? Porque é quando acaba o final de semana e você já sabe que vai trabalhar na segunda-feira. Então, eu tive uma crise de ansiedade no domingo. Parecia que eu estava infartando. Daí fui parar internada e tudo mais. E foi um soco no estômago. Mas eu gosto de dizer que o meu day one, assim, quando eu tomei ali o soco no estômago, depois um direto de esquerda, foi quando eu estava internada e eu peguei meu celular, tinha não sei quantas ligações do meu chefe,
Do tipo, ok, você está internada, mas você sabe que a gente tem uma viagem na semana que vem, a gente precisa preparar as coisas, porque, inclusive, eu estava num processo de migração, era uma migração sistêmica dentro da companhia, e eu no cargo de comunicação, eu era muito ativa nesse processo. Então, daí aquele momento foi, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? E daí eu comecei a buscar propósito, né? Então, eu falei assim, eu preciso entender o que eu estou fazendo no mundo. Quando você estava no hospital, porque eu tive internado também, eu tive uma sensação... Você fica tão imerso naquela tua rotina de trabalho, quando você está no hospital, você não tem uma sensação de que, cara, estou saindo da bolha e existe uma vida que talvez eu não estava enxergando do jeito que realmente é. Exato. Acho que foi depois desse direto de esquerda. Que quando eu decidi que faria a minha migração de carreira, eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Assim, eu sou só mais um número. Né? Se eu morresse aqui, né? E daí eu ainda fui super legal com a empresa. E eu gosto sempre de falar isso. Porque depois dessa crise, eu programei essa migração. Então, preparei a pessoa que ia ficar no meu lugar. Me preparei financeiramente para poder parar. E daí, só depois de tudo isso, que eu pedi demissão. Então, foi um processo longo. E ainda fui super parceirona da empresa. E dali, eu parei e falei assim, cara, eu preciso entender qual que é o meu papel no mundo, o que eu vou fazer, porque eu não posso só continuar entregando lucro, né? E sendo só mais um número, produtiva Porquê daquilo, né? Exato, eu tenho que entender o porquê que eu faço. Obviamente que trabalhar no universo da aviação é muito gostoso, porque é um momento feliz da vida das pessoas, mas a vida não é só isso, né? E daí, depois desse processo do sabático, eu digo que o Sérgio atrapalhou meu sabático, que era 1 ano, e acabou com 7, 8 meses. Ele plantou alguma coisa na sua... E daí nasceu a Afrobusiness no sabático, porque o objetivo da Afrobusiness era unir as nossas redes de network. Quando o LinkedIn não era, né, não tinha todo esse sucesso. Então, eu vinha do mercado corporativo, o Sérgio era empreendedor e tinha o Márcio, que fundou a Afrobusiness com a gente, que ele era profissional liberal. E daí o intuito era fazer uma rede, unificar o nosso networking, para, de fato, gerar conexão entre pessoas pretas, né? Profissionais pretos. E daí, esse bichinho do empreendedorismo picou de uma forma... Porque a ideia principal era essa, eu falei assim, não, vamos fazer uma coisa estruturada. Né? Eu falei assim, não vai colocar meu nome numa coisa que não está estruturada. E a gente montou um sisteminha, montamos alguns processos. Meses depois, nós já éramos finalistas de uma premiação de uma Big Tech global. Legal. E daí teve uma repercussão. Então, a rede, que era para ser só o nosso networking, ela cresceu muito rapidamente. Na verdade, é um network da agência, certo? Sim. Depois você conta a passagem que você teve depois um negócio depois do mapping, né? Sim. Tá. E você falou que era uma empresa global, foi por acaso o Google ou não? Foi. Tá. Porque eles têm realmente um programa muito bom. O André Barrens passou por aqui, né? Sim, eu tava comentando com o Sérgio, né? Inclusive, é o fundo que, inclusive, ele faz parte hoje da... Pô, que legal. Então, uma história que a gente falou com o André Barrens, que é quem estava no Google liderando esses projetos, e agora estamos com um dos projetos que passou por lá. Então, salve esse pro André aqui é o Barrens. ouro do Critiquei, entendeu? É muito legal. Porque o mundo é pequeno e a gente vê que as coisas, elas florescem, cara, e a gente nem, às vezes, percebe que... Por exemplo, o cara que veio no começo, acho que foi no 3º episódio, inclusive um ótimo episódio, eu recomendo aqui, galera. Ele falou dessa iniciativa, do fundo destinado a empreendedores pretos, enfim, organizações comandadas por pessoas pretas. E depois você me falou ali offline que, puta, a Conta Black hoje tá junto com o Google, né? Eu acho que